A escritura Atmabodha, como o próprio nome sugere, é um tratado espiritual sobre o autoconhecimento. Consiste em apenas 68 versos em sânscrito e é considerado um prakarana, ou seja, um tratado sobre a filosofia Advaita Vedanta, monismo. O sábio Sri Shankaracharya, que foi o principal proponente do Advaita Vedanta, compôs 3 tipos de trabalhos espirituais, os bhasyas, os prakaranas e os stotras. Os bhasyas são seus comentários sobre as 3 principais obras da filosofia Vedanta, que são os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. Os stotras são hinos devocionais. Os prakaranas, por outro lado, são tratados elementares da filosofia Advaita Vedanta. Dos quase 40 tratados elementares atribuídos a ele, o Atmabodha é uma das obras menores. Uma das especialidades do Atmabodha é que todo ensinamento importante do Vedanta é esclarecido por meio de exemplos. Nesta palestra, iniciaremos o 5º episódio do estudo da escritura Atmabodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Pumashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Shunvannuti Visida Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinam Vitravato Ano Devo Brhatah Parvatada Saraswati Jatagantu Yetnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupini Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shutishmati Prananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações a todos. We are reflecting on the text known as Atmabodha. Estamos continuando o texto Atmabodha. This is the 5th talk in this series. A quinta palestra dessa sessão. Atma means the self, our real divine self. A palavra Atma significa o ser, o nosso ser divino. Bodha means the knowledge, the knowledge. Bodha significa conhecimento. Atma literally means in Sânscrito called as Swarupam. It means the content or the essence. Atma em sânscrito, a tradução significa a essência. What is the essence? The very nature of everyone, one's real divine nature. O que seria essa essência? A essência de cada um, a essência divina de cada um. They give an example in Vedanta. Just as clay is the essence of the pot, similarly, the essence of everyone is Atman. Assim como o exemplo dado na Vedanta, como a argila é a essência de um jato de argila, assim também o Atman é a nossa essência. Just gold is the essence of an ornament. Similarly, the essence of everyone is Atman. Assim como o ouro é a essência de uma joia de ouro. Water is the essence of the waves and bubbles and the ocean. Similarly, the essence of everyone is Atman. Assim como a água é a essência tanto das bolhas, da onda, assim também o Atman é a nossa essência. In the Gospel of Sri Ramakrishna, a very interesting discussion comes there. No livro Evangelho de Sri Ramakrishna ocorre uma interessante discussão. Where Sri Ramakrishna gives an insight into the nature of I.
Sri Ramakrishna dá vislumbre sobre a natureza do eu. This is from chapter number 6, the discussion of the Master Sri Ramakrishna with the Brahmo devotees. Isso está no capítulo 6 do Evangelho, em que Sri Ramakrishna está conversando com os devotos brahmos. This was recorded on October 28, 1882 by Master Mahasaya. Isso foi gravado, foi escrito, esse episódio aconteceu em outubro de 1882. So, there, during the discussion, Sri Ramakrishna gives an insight into the nature of I. Sri Ramakrishna dá então vislumbre sobre o que é a natureza do eu. So, Sri Ramakrishna says, if one analyzes oneself, one really does not find anything such thing as I. Sri Ramakrishna disse então, se a pessoa analisar o que é ela mesma, ela não vai encontrar uma coisa que seja um eu. When we start inquiring about our I, what I referred, finally we find that I does not exist. Quando começamos a questionar a respeito do eu, nós verificamos que na verdade o nosso eu não existe. So Sri Ramakrishna gives an example. Por exemplo, So Sri Ramakrishna says, take an onion for instance. Ramakrishna disse, tome por exemplo uma cebola. First of all, you peel off the external red outer skin. Se você começar tirando as cascas externas, So then you find the thick white skins. Take out that white skin also. você vai começar a ir tirando as cascas. So peeling off these skins one after another, finally you find there is nothing inside. Depois de tirar todas as cascas, você vai verificar o que está dentro e não vai encontrar nada. Similarly, when we start inquiring this about what is the nature of the I, finally you find the I does not exist. Finalmente, ao tentar questionar qual é a natureza do eu ou do ego, verificamos que na verdade não existe. Sri Ramakrishna says, what happens then? Ramakrishna diz então, o que acontece quando a pessoa começa esse questionamento? So, in that state, Sri Ramakrishna says, in that state, a man no longer finds the existence of his ego. Ele disse, naquele estado a pessoa não encontra mais a existência do seu próprio ego. When I does not exist, who is there left to seek it? Quando não existe mais o ego, quem está lá para buscá-lo? Who can describe how he feels in that state? Quem pode descrever como ele se sente nesse estado? It is the state of his own pure consciousness, É um estado da consciência pura, which is the real nature of oneself, the Brahman. que é a natureza do ser. So Sri Ramakrishna gives another example. Outro exemplo dado por Sri He Ramakrishna. says, once a salt doll went to measure the depth of the ocean. Uma história que Ramakrishna contou. Uma vez, uma boneca de sal foi medir a profundidade do oceano. So no sooner was it in the water, then it melted into it. Não, tão logo ela foi colocada na água, ela começou a dissolver. So now, who will come and tell the depth of the water, because it became one with it? Mas, uma vez que ela já se dissolveu, quem estará lá para dizer qual é a profundidade do oceano? Ela se tornou um com o oceano. Similarly, when we start inquiring this I will finally merge into that pure consciousness. Então, a mesma coisa acontece quando a pessoa questiona a respeito da natureza do eu. O eu, ele mergulha, então, na pura consciência. The nature of our I is pure consciousness. A natureza do nosso eu verdadeiro é a consciência pura. Then Sri Ramakrishna continues to tell about the science of the perfect knowledge. Ramakrishna continua a dizer, então, a respeito da ciência do conhecimento perfeito. So, man becomes silent when that state is attained. O ser humano se torna silencioso quando esse estado é alcançado. The I, which may be likened to the salt doll, melts in the ocean of the existence, knowledge, bliss, absolute. O ego, que pode ser comparado a uma boneca de sal, ela simplesmente submerge na consciência, a bem-aventurança e a existência. And it becomes one with it. E ela se une a ele. And there will not be left any trace of any distinctions. Não sobra então nenhuma distinção. Now our I simply distinguishes with everything else. No nosso estado normal, o nosso ego sempre faz distinção entre as coisas. When I say I mean in relation with the other things.
Quando eu digo eu, por exemplo, eu digo em relação a outras coisas. But Sri Ramakrishna says, when we start inquiring this about I, finally one will realize this I will merge in the pure consciousness. Mas Ramakrishna diz que, ao questionar a respeito desse eu profundamente, finalmente esse próprio eu submerge na pura consciência. So, Sri Ramakrishna continues to explain, as long as his self-analysis is not complete, man argues with much, with other things. Ramakrishna diz, enquanto o conhecimento verdadeiro do ser não aparece, a pessoa fica argumentando as coisas. But he becomes silent when he completely understands the real nature of I. Mas quando ela entende verdadeiramente a natureza do eu, ela fica silenciosa. Gives an example. When the empty pitcher has been filled with the water, when the water inside becomes one with the water of the lake outside, there is no more sound heard. Para dar um exemplo, suponha que você pega um jarro de água vazio e começa a mergulhar ele no lago. Quando a água do lago enche o jarro, ela se torna, o lago externo se torna o mesmo que o interno. Okay. There is no more sound heard from the pitcher because the pitcher has fully merged into the water. E não há nem mais nenhum som da água entrando no jarro, porque ela já se tornou um com o lago. Sound comes from the pitcher as long as the pitcher is not filled with the water. O som acontece enquanto ele não está cheio. Similarly, as long as the I persists with its distinction, it continues to argue with it. A mesma coisa acontece quando a pessoa não alcança o verdadeiro eu, ela fica argumentando. But only when the nature of the I is understood, it completely merges into the pure consciousness. Mas uma vez que a natureza do eu é realizada, a pessoa submerge na pura consciência. So people used to say in the olden days that no boat returns having once entered the black waters of the ocean. As pessoas costumavam falar, os antigos, diziam que eles falavam que o navio não retornava depois de voltar das águas negras do oceano. Okay. Like this, Sri Ramakrishna says, when one analyzes the nature of the I, one will not find it. Finally, it merges back into that one pure consciousness. Ramakrishna dizia então que quando a pessoa começa a analisar profundamente a natureza do eu, então a pessoa ela simplesmente submerge naquela pura consciência. So, Atmabodha is a text written by Sri Shankaracharya as an excellent introductory text for gaining complete understanding of the nature of I. Atmabodha é uma escritura que foi escrita por Sri Shankaracharya que nos ajuda a ter um entendimento desse eu. What is its role in the grand scheme of this universe? O que é o nosso eu? Qual é o seu esquema? Qual é o seu papel no grande esquema do universo? It is being explained from the context of the Advaita Vedanta. O Atmabodha é explicado no contexto da Advaita Vedanta. As the very name suggests, the work deals with self-knowledge. Lida com autoconhecimento. It is a supporting text written for understanding the main sources of text, Bhagavad Gita, Brahma Sutra and Upanishads. O Atmabodha foi escrito como um texto auxiliar que ajuda a compreender os textos principais da Vedanta, que são os Upanishads, Bhagavad Gita e os Brahma Sutras. The text also describes various methods of sadhana called prakriyas. E essa escritura também descreve vários tipos de práticas espirituais, chamados de prakriyas. So this Atmabodha text helps us to understand the real nature of I. Então esse texto, o Atmabodha, nos ajuda a entender a natureza do nosso eu. In the last class, we reflected upon what is meant by the term Atman. Na semana passada nós discutimos a respeito do que significa o termo Atman. Atman means the essence of everyone. E o significado é a essência de cada um de nós. What are the various meanings of the Atman? Existem vários significados para a palavra Atman. And Atman as the center of everything. Mas o significado principal é o Atman como o centro de tudo. So to summarize, there are 4 meanings of the Atman. Existem 4 significados do Atman, para ser breve. One of the meaning is to pervade. It is that essence which pervades everyone. Um desses significados é que o Atman é aquela essência que permeia tudo.
Another meaning is to resolve. It is that which resolves everything into itself. Outro significado é aquele que faz com que tudo retorne para ele. Third one is to experience. It is that essence, that consciousness which experiences everything. O terceiro significado é que ele é aquela consciência que tem a experiência de tudo. The fourth one is it exists forever. It is that essence which exists forever. It is eternal. O quarto significado é que ele é eterno. So it is nothing but that pure consciousness known as Chaitanya, Chit. É a pura consciência, Chaitanya. So that pure consciousness is known as Atman, that is our essence. Então essa consciência pura é conhecida como Atman e isso é a nossa essência. So in another sense to say, understanding the real nature of I is known as Atmabodha. Em outro sentido, entender a verdadeira natureza do eu, isso é Atmabodha. So today's class we shall reflect upon two types of knowledge. Na aula de hoje nós vamos discutir a respeito de dois tipos de conhecimento. So it is very important to understand the distinction between two types of knowledge. É importante entender essa distinção. There are two types of knowledge. One is subjective knowledge, another is objective knowledge. Existem dois tipos de conhecimento, o subjetivo e o objetivo. The subjective knowledge is known as Swarupa Gnana. O subjetivo é chamado de Swarupa Jnana. This is an unborn. Swarupa Gnana means, the subjective knowledge means, it is an unborn knowledge which always with us. Esse Swarupa Jnana é um conhecimento que está sempre conosco, Whichever is. que sempre está lá. So this type of knowledge is also called as eternal knowledge, objectless knowledge. Também é conhecido como um conhecimento eterno, um conhecimento que está desprovido de objetos. Second type of knowledge, objective knowledge, is known as Janya Gnana, which is born knowledge, which comes and goes. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento que vem e vai, So this is a ephemeral knowledge. ou o conhecimento efêmero. So there are two types of knowledge, subjective knowledge which is eternal in nature and objective knowledge which is ephemeral in nature. Então existem dois tipos de conhecimento, um que é eterno e outro que é efêmero. Subjective knowledge is unborn while the objective knowledge is born. O conhecimento subjetivo é aquele que nunca foi criado, ele sempre existiu, enquanto o objetivo ele é criado. That which is unborn is eternal. That which is born comes and goes. Aquilo que nunca foi criado é eterno, aquilo que foi criado vem e vai. This subjective knowledge known as Swarupa Gnanam is also known as Ajanya Gnanam. O conhecimento subjetivo também é conhecido como Ajanya Jnana. Ajanya means the knowledge which is not born. Ajanya em sânscrito significa aquilo que não é nascido. Unborn means what? It is knowledge which ever is with us. Ou seja, é o conhecimento que sempre está conosco. It means it is a eternal knowledge. É eterno. In other words, understanding the real nature of I is known as Swarupa Gnana. Em outras palavras, entender a verdadeira natureza do eu, isso é chamado Swarupa Jnana. Understanding the subjective nature of our I regarding oneself is known as subjective side of I is known as Swarupa Gnana. Também significa entender o lado subjetivo que nós temos. Today, all we know about ourselves is the objective nature of I. Normalmente, aquilo que nós sabemos a respeito de nós mesmos é um lado objetivo, um eu objetivo. I know myself as objectively. Eu conheço a mim mesmo de forma objetiva. For example, I am a man, a woman. It is an objective knowledge. Por exemplo, eu sou homem ou mulher. Isso é um conhecimento objetivo. I am thin, I am fat, I am beautiful, I am intelligent. This is all objective knowledge. Eu sou magro, gordo, inteligente ou não. Isso é um conhecimento objetivo a respeito de nós mesmos. I am a doctor, I am a professor, I am rich, I am poor. This is all concerned about oneself is objective type of knowledge. Eu sou um médico, ou eu sou rico, ou pobre, isso é objetivo. All these kinds of knowledge associated with I represents the objective knowledge.
Todo esse tipo de conhecimento que nós associamos ao nosso eu representam conhecimentos objetivos. So the knowledge of oneself in these forms is known as objective knowledge. Conhecimento objetivo. We do not know the knowledge of oneself in a subjective way. De forma que nós não entendemos o conhecimento de nós mesmos da forma mais subjetiva. When we dissociate our I with this objective knowledge, with the body, with the mind, with our functioning in the world, the I which represents in its true nature after dissociating is known as Swarupa Gnana. Quando nós somos capazes de dissociar o nosso conhecimento que nós temos de nós mesmos, dissociar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso entorno, então nós alcançamos um conhecimento chamado Swarupa Jnana, um conhecimento subjetivo. After dissociating this I with all its objective nature, that which represents finally I is the subjective nature. Depois dessa dissociação, aquilo que representa realmente o eu é a natureza subjetiva. So this is what Sri Ramakrishna was explaining. If one analyzes oneself, one does not find any such thing as I. É isso que Ramakrishna estava dizendo no livro, que ele disse, se a pessoa analisar a si mesma, ela verá que não existe tal coisa chamada de eu. Here self-analysis means dissociating I with everything that is objective. Aqui autoanálise significa dissociar-se de si mesmo de tudo aquilo que é objetivo. He explained this through an example of an onion. E ele explica isso dando o exemplo da cebola. What we do? First we peel off the external outer red skin. Tirando a casca externa. Then we think that we find the white skins within. Depois nós vemos uma casca mais interna, branca. Peeling off these one after the other, we find nothing inside. E arrancando as cascas uma após a outra, finalmente não encontramos nada dentro. In that state, a man no longer finds the existence of the ego. Então o ego desaparece. So what is ego? It is the I associated with body and mind. O que é o ego? É o eu associado ao corpo e à mente. When it disassociates with everything, what is there left to seek? Quando ele se dissocia de tudo isso, o que está lá ainda para ser procurado? Who can explain the nature of the I at that time which remains disassociated? Quem estará lá para explicar a natureza do eu que foi desassociado? Sri Ramakrishna, who experienced that state, says that state is of pure consciousness. Ramakrishna dizia que esse estado é o estado da pura consciência. So, the scriptures also declare that the Swarupa Gnana, the essence of our I, is of the nature of Satyam, Gnanam, Anantam, Brahma. Who explains? Scriptures. As escrituras dizem que a natureza do nosso eu é Satyam, Jnanam, Anantam, Anantam, Brahma. The Vedas declare that the Brahman, that real nature, is pure existence called as Sat, pure consciousness called as Chit, and pure bliss known as Ananda. As escrituras declaram que a nossa verdadeira natureza é pura existência, conhecida como Sat, pura consciência, conhecida como Chit, e pura bem-aventurança, conhecida como Ananda. When I disassociates all that thing which is objective, what remains is Satchidananda. Quando eu consegue se separar de tudo aquilo que é objetivo, o que sobra é apenas Satchidananda. So the nature of the subjective knowledge, subjective side of the I, is pure consciousness. Então a natureza do lado subjetivo do nosso eu é a pura consciência. Which is of the nature of eternal. É eterna. So what are the characteristics of that I, of the subjective side? I am pure consciousness. Aham Swarupa Chaitanyam Asmi. Qual é a natureza desse eu subjetivo? Que é eu sou pura consciência. Second nature is I am all pervading. Aham Sarva Vyapi Asmi. E a segunda característica é que permeia a tudo. Third one is I am the source of everything. Aham Sarvasya Adhata Asmi. E eu sou a fonte de tudo aquilo que existe. Fourth is I am the essence of everything. Aham Sarvasya Atta Asmi. Eu sou a essência. Aham Sarvada Asmi. I eternally exist.
Ou seja, eu existo eternamente. These are the characteristics described by the scriptures about the subjective side of our I, real nature of the I. Isso é o que as escrituras declaram a respeito da natureza subjetiva do nosso eu. This one realizes when one dissociates with all that is objective in nature. A pessoa percebe isso quando ela dissocia de tudo aquilo que é objetivo. So Sri Upanishad says the methodology is neti neti, discarding not this, not this. Os Upanishads falam que a metodologia para alcançar isso é chamado neti-neti, ou não isso, não isso. This state is a state of pure knowledge which does not have any objects. É um estado de conhecimento puro onde há ausência de objetos. It is not the knowledge of the body or of a man. Não é o conhecimento do corpo. It is not the knowledge of the pot or a chair. Não é o conhecimento, por exemplo, de um jarro ou de uma cadeira. It is not the knowledge of the physics, chemistry or anything. Não é o conhecimento da ciência física, da química ou nada disso. It is not the knowledge of any book or river, sun or moon. Não é o conhecimento livresco. It is, to summarize, to say, it is not an objective knowledge. Não é o conhecimento objetivo. It is a knowledge without any object. É um conhecimento que está desprovido de objetos. So Swarupa Gnana is known as objectless awareness. Swarupa Jnana, então, é traduzido como uma atenção plena subjetiva. Which is common in all people and is present in all living beings. Que é comum a todos os seres, está presente em todos os seres. We call it objectless awareness, in Sanskrit known as Swarupa Chaitanyam. Chamado em sânscrito Swarupa Chaitanya, que é uma consciência que está desprovida de objetos. This knowledge is eternal. É um conhecimento eterno. So, second type of knowledge is known as Janya Gnana, which is born knowledge. O segundo tipo de conhecimento é conhecido como Janya Jnana, que é o conhecimento daquilo que foi criado. It is a objective knowledge which we all know. Tudo conhecimento objetivo que nós conhecemos. So, Janya Gnana means the knowledge which is born. Conhecimento que foi criado. Here the knowledge is not pure knowledge, but the knowledge of something. Não é o conhecimento puro, mas é o conhecimento de alguma coisa. The earlier one is a objectless knowledge, while the second one, Gnana-janya, is a objective knowledge. O primeiro era um conhecimento sem objetos, o segundo com objetos. When we say, I know something, one will ask, what do you know? Quando eu digo eu sei alguma coisa, a outra pessoa vai perguntar o que você sabe. We will say that I know English, I know Germany, I don't know Chinese. He gives these answers. Por exemplo, eu sei alemão, eu sei chinês, mas eu não sei inglês. So this objective knowledge, I know English, is a born knowledge. Esse conhecimento, então, dizendo que eu sei inglês, é um conhecimento objetivo. Since it is a born knowledge, it is not an eternal knowledge. Como é um conhecimento que foi criado, não é um conhecimento eterno. But the Swarupa Gnana, that the subjective knowledge, is always eternal knowledge, which always is. O conhecimento Swarupa é um conhecimento eterno. Because nobody doubts about his existence. One need not tell. One knows that he exists. O conhecimento da nossa existência, ninguém pode duvidar, porque a pessoa mesma sabe que ela existe. That knowledge is just there. I exist. This inherent knowledge is always there. Esse conhecimento inerente de que eu existo está sempre lá. Nobody doubts about his existence. Não há dúvida sobre a nossa própria existência. Nobody doubts about being conscious. He always knows that he is conscious. Ninguém duvida da sua própria consciência. Todo mundo sabe que está consciente. Nobody can make a statement. Nobody can make a statement that I am unconscious. Ninguém pode fazer uma afirmação de que eu não tenho consciência. Because with existence, consciousness is always there. Porque a consciência sempre está lá. Nobody seeks unhappiness. Everybody seeks happiness only. Todo mundo está buscando a felicidade. So that nature of Sat, Chit, Ananda, existence, consciousness and bliss is always there. Então essa natureza de Satchitananda, que é a existência, a consciência e a felicidade plena, são coisas que sempre estão lá. It is not acquired from outside. Right from the birth it is with us. Não é algo adquirido de fora, desde o nosso nascimento está lá. While the objective knowledge is a born knowledge which we acquire after our birth.
O conhecimento objetivo, pelo contrário, nós adquirimos ao longo da vida. We learn something after our birth. Aprendemos algo. So, for example, English knowledge I did not have, but slowly I learned it. Por exemplo, o inglês eu vou aprendendo ao longo da vida. English knowledge had an origin when I studied the English within me. Can you repeat? English knowledge I came to know after when I studied about it. O conhecimento do inglês surgiu em mim depois que eu estudei o inglês. So now I am learning Portuguese. Portuguese is a born knowledge for me now because I am learning it now. Eu tô aprendendo português, então o português para mim é algo que está sendo criado dentro de mim. Eu estou conhecendo o português agora. Earlier I did not know Portuguese. Now I am learning Portuguese. This Portuguese is a born knowledge. Então antigamente eu não sabia português, agora estou aprendendo. Então é um conhecimento que está sendo criado. Similarly, in this world, whatever knowledge we have acquired, it is all objective in nature. Da mesma maneira, todo conhecimento que adquirimos no mundo é um conhecimento objetivo. Since it is a learned language, it is called as born knowledge. Uma vez que, por exemplo, nas línguas, né, é um conhecimento que é criado em mim. Another example, the knowledge of the color I came to know because I operated through these eyes. Um outro exemplo, o conhecimento das cores que nós vemos é dado a nós por causa dos olhos. So, Janya Gnana means a knowledge which has a beginning. O conhecimento que tem um início. The knowledge which we acquired after coming into this world. O conhecimento que adquirimos depois de vir a este mundo. The earlier one, Swarupa Gnana, is a unborn knowledge, while this one is a Janya Gnana, which is a born knowledge. O anterior é um conhecimento não criado, enquanto esse é criado. How is this knowledge born within me? A question arises for us. Surge um questionamento para nós, como que esse conhecimento ele é criado dentro de mim? So, what is the process through which we acquire this objective knowledge? Qual é o processo pelo qual nós adquirimos esse conhecimento objetivo dentro de nós? To understand this, we should know that we have 5 instruments of knowledge. Nós temos 5 instrumentos de conhecimento. In Sanskrit, they are called as Gnana Indriya. Jnana Indriyas. Gnana Indriya means the means through which a knowledge is acquired. Jnana Indriya é isso? Gnana Indriya signifies it is a means through which a knowledge is acquired. Jnana Indriya significa eles são os meios através dos quais o conhecimento é adquirido. What are the 5 instruments of knowledge? It is the ears, eye, nose, tongue and skin. Quais são esses 5 instrumentos de conhecimento? Os olhos, a língua, o ouvido, o nariz e a pele. So these are the 5 instruments through which we gain knowledge of this objective world. São 5 instrumentos que nós ganhamos conhecimento desse mundo externo. Through ears, we hear the sound and acquire knowledge. Pelos ouvidos nós ouvimos os sons e o conhecimento vem então pelos ouvidos. So through eyes, we see the forms and acquire knowledge. Pelos olhos nós vemos as formas e adquirimos conhecimento das formas. Through nose, we smell and we acquire knowledge. Nós cheiramos com o nariz e adquirimos conhecimento também. Through tongue, we taste and acquire knowledge. A língua através do paladar. Through skin, we sense the touch and acquire knowledge. E a pele pelo toque. So these are the 5 instruments of receiving the objective knowledge. Então esses são 5 instrumentos que nós recebemos o conhecimento objetivo. So these 5 instruments are called as Gnana São Indriya. chamados de Jnana Indriyas. The instruments through which we receive the objective knowledge. Nós recebemos então conhecimento objetivo com If eles. these five indriyas, if we disassociate, all the knowledge of the world will be stopped. Sem os Jnana Indriyas, todo o conhecimento que nós temos do mundo externo pararia. Using the relevant instrument of knowledge to know something, we call it as pramana. The instrument through which we through which we acquire a knowledge in Sanskrit is known as pramana. Em sânscrito, o instrumento que nós utilizamos para adquirir conhecimento é chamado de pramana. The object known is known as prameya. O objeto conhecido é conhecido como prameya. Let me give an example. I see an object called chair in front of me.
Por exemplo, eu vejo essa cadeira aqui na frente. How do I see? I see through an instrument called as eye. Eu vejo como um instrumento dos olhos. So this eye is called as pramana. Então esses olhos são chamados de pramanas. And the object chair is known as the prameya. E a cadeira é prameya. Through the act of seeing, the form of the chair enters through our eyes, and in our mind a image is formed. Pelo ato de ver, uma imagem entra através dos olhos Once again I repeat. Through the act of seeing, the chair, the form of the chair enters through my eyes and forms an image in the mind. Pelo ato de ver, a forma da cadeira entra através dos olhos e forma uma imagem na minha mente. The image with its name associated, formed in the mind, is called as vritti. A imagem com o seu nome associado na mente é chamado de vritti. So what is vritti? The image along with its name formed in my mind is called as vritti. A imagem junto com o seu nome formados na minha mente são chamados de vritti. So through the act of seeing, we can say that a vritti of a chair is born in my mind. Então, pelo ato de ver, nós podemos dizer que um vritti de uma cadeira nasceu na minha mente. To translate it in English, we can say it is a thought. Para traduzir, nós dizemos que é um pensamento. Thought means name and form together. Pensamento é nome e forma juntos. And what type of thought is formed? It is a thought which is relevant to the object. Now in this case, it is the chair. Que pensamento, então, que é formado é um pensamento que é relevante ao objeto, nesse caso, a cadeira. So in my mind, the image of the chair is formed. This forming of the image in my mind is known as vritti. Então, a formação da imagem da cadeira na minha mente é chamado de vritti. The process of the formation of this image is known as the birth of a thought. O processo da formação dessa imagem na minha mente é conhecido como o nascimento do pensamento. Another example. If pot is the object of my perception. Um outro exemplo, se um jarro for o objeto da minha percepção, the image of the pot formed in my mind is called as pot vritti. a imagem do jarro formada na minha mente é chamado de vritti do jarro. If a chair is the object of my perception, the image of the chair formed in my mind is called as chair vritti. A imagem da poltrona formada na minha mente é vritti da poltrona. So, if board is the object of my perception, the image of the board formed in my mind is called as the board vritti, patakaraha. Board means Whiteboard. Se eu pegar um quadro branco e essa imagem desse quadro branco for formada na minha mente, isso é conhecido como o vritti do quadro. So in Sanskrit they can say tat vishaya akaraha vritti jayate. It means with respect to every perception, respective image is formed in the mind. Em sânscrito, isso tem um verso que diz que com relação a qualquer objeto, uma percepção. According to my perception, respective image is formed in the mind. De acordo com a minha percepção, uma imagem respectiva é formada na minha mente. So we can say it is born in my mind. Podemos dizer então que nasceu na nossa mente. Now once it is born, what happens is, the moment this vritti, this thought is born, our Swarupa Chaitanya, our pure consciousness goes and pervades it. O que acontece então? Uma vez que essa imagem, esse pensamento é formado, a nossa consciência permeia então esse pensamento. When the thought, the name and form of an image pops up in my mind, my consciousness goes and pervades it. Quando o nome e a forma de um objeto entram em minha mente, a consciência vai e permeia esse nome e forma. The consciousness is ever is. A consciência sempre está lá. This consciousness goes and pervades that thought. A consciência vai e permeia esse pensamento. So it seems that the Chaitanya, this consciousness, is assuming the form of the thought. Então parece que esse Chaitanya, essa consciência, está assumindo a forma do objeto. The pure consciousness is formless awareness. Mas a consciência pura é uma
uma atenção sem forma. In its essential nature, it is formless in nature. A sua natureza essencial é algo sem forma. But by pervading a formed thought, it becomes formed awareness. Mas ao permear um pensamento com forma, ele se torna uma atenção com forma. To say as it were. To say that consciousness has taken the form. É como se a consciência tivesse tomado uma forma. So the pot image is there. Along with that pure consciousness, a formless consciousness is also there. Então a imagem do jarro está lá, mas ao mesmo tempo está lá a consciência permeando aquela forma. The formless consciousness pervades the pot image, and the formless consciousness now appears as the pot consciousness. A consciência, a pura consciência que é sem forma, permeia então a forma do pote e então a consciência parece como se fosse a consciência do pote. So once again I shall tell, there is a pot image in the mind and there is the pure formless consciousness separate. Para repetir uma vez mais, existe uma imagem formada na mente que é a imagem do jarro. E existe a consciência sem forma. This formless consciousness goes and pervades the pot. Essa consciência sem forma vai e permeia o pote. So what happens within us is a pot consciousness. Pot consciousness is born. O que acontece então é que a consciência é como se surgisse uma consciência do pote. And this pot consciousness is called as pot knowledge. Então essa consciência do pote então é que é chamada de conhecimento do pote. Similarly, with respect to chair, we call it as chair knowledge. Com a cadeira a mesma coisa. To say chair consciousness. A consciência da cadeira, por exemplo. With respect to board, it is called as board knowledge. Quadro também, a consciência do quadro. With respect to cloth, it is called as cloth knowledge. Like this, it continues. E assim vai com todos os objetos. So this pot knowledge is born only when the pot image is there in the mind. Então esse conhecimento de um jarro nasce apenas quando a imagem do jarro está na mente. Without the pot image means pot vritti. If pot vritti is not there, pot knowledge is not there. Se a imagem do pote, ou se a imagem do jarro, ou o vritti do jarro, não estiver na mente, o conhecimento do jarro também não surgirá. If there is no chair vritti, there is no chair knowledge. Se não há o vritti da poltrona, não há o conhecimento da poltrona. Therefore, this knowledge is called as vrittijanyam, that which is born. Por isso esse conhecimento é chamado de vrittijanyam, que é o conhecimento que é nascido. So this is a objective knowledge. Um conhecimento objetivo. So objectiveless knowledge is swarupa gnana. Objective knowledge is called as vritti gnana. Então o conhecimento desprovido de objetos é chamado de swarupa jnana, enquanto o conhecimento objetivo é chamado de vritti jnana. Now you understand how this pot knowledge is born within us. Agora podemos entender como esse conhecimento nasce dentro de nós. Now all of us already within us, this swarupa gnana is already there. Dentro de nós, esse swarupa jnana sempre está lá. The knowledge of pure consciousness is already there. O conhecimento da consciência pura. Nobody doubts about his existence, about his consciousness, about the happiness which he seeks. Ninguém duvida da sua própria existência, da felicidade que ela mesma busca. Because the knowledge of pure consciousness always exists, always is. Esse conhecimento sempre está lá. And in spite of this being there, people suffer from the ignorance of the self. Apesar desse conhecimento estar sempre lá, as pessoas sofrem por desconhecer o ser. Ignorance of the self means forgetting one's real nature of oneself. Que significa esquecer a natureza de nós mesmos. It means not knowing about our swarupa gnana. Ou não conhecer a respeito do nosso swarupa jnana. We forget that we are of the nature of existence, consciousness, bliss. Nós nos esquecemos que nós somos da natureza da existência, da consciência, da felicidade. So those who forget their nature of oneself, real nature, the Vedanta uses a particular word for them as samsari. Aqueles que esquecem da sua verdadeira natureza, a Vedanta usa uma palavra particular que é samsari. The people who are ignorant to themselves are known as samsari.
As pessoas que são ignorantes a respeito de si mesmas, a escritura chama de samsari. It is one who is bound to the worldly affairs. Ou seja, aqueles que estão presos às coisas mundanas. What is world? It is just name and form. O que é o mundo é apenas nome e forma. The entire definition of what this world is, the Vedanta says it is just name and form. A Vedanta diz que a definição total do que é esse mundo são nomes e formas. Knowing oneself as only name and form is samsara. Conhecer a si mesmo como sendo apenas nome e forma, isso é samsara. Knowing oneself in his real nature as Satchidananda Swarupa is Swarupa Gnana. Conhecer a si mesmo na sua verdadeira natureza como Swarupa Gnana. By knowing one's real nature as existence consciousness as bliss is known as Swarupa Gnana. Conhecer a sua verdadeira natureza como sendo a existência, consciência e bem-aventurança, isso é Swarupa Jnana. In another way to say, knowing oneself beyond name and form is known as Swarupa Gnana. Conhecer a si mesmo além de nome e forma. So from this we can conclude, we can say that even though that Swarupa Gnana is always there, yet its presence does not bring liberation to people. Então, disso nós podemos concluir que, embora esse Swarupa Jnana esteja presente em cada um de nós, as pessoas não alcançam liberação. Por So, quê? this is always there, yet it does not liberate us. Embora esse conhecimento esteja sempre lá, nós não alcançamos liberação. Even its nature is bliss, yet it cannot give happiness to people. Mesmo que sua natureza seja a felicidade plena, as pessoas não encontram a felicidade. So, it means that we need a special type of knowledge about Swarupa, knowing one's essence. Isso significa que nós temos que ter um conhecimento especial, ou temos que alcançar a nossa essência. The total understanding of our essential nature as existence and consciousness bliss is known as Atmabodha. O conhecimento da nossa essência verdadeira, como sendo existência, consciência e bem-aventurança, isso é chamado Atmabodha. The complete understanding of the subjective nature of the I is known as Atmabodha. O conhecimento completo da natureza subjetiva do eu é Atmabodha. Today all we know is the objective side of our I. Normalmente nós sabemos a respeito apenas do nosso lado objetivo. Understanding the subjective nature of the I completely is known as Atmabodha. Mas entender a nossa natureza interna ou subjetiva completamente, isso é Atmabodha. What we require is not the Swarupa Gnana, because it is already there within us. Esse conhecimento chamado Swarupa Jnana já está lá dentro de nós. What we need is a special Vritti Gnana about this Atman. O que nós precisamos é de uma Vritti Jnana a respeito do Atman. This Vritti in our mind is known in Vedanta as Brahmakara Vritti. Esse Vritti especial, para conhecer o Atman, é chamado na Vedanta de Brahmakara Vritti. See, an image of a pot in front of me creates an image in my mind is called as pot Vritti. Por exemplo, a imagem de um jarro cria na minha mente um Vritti de um jarro. Similarly, I need a Vritti of my nature that is called as Brahmakara Vritti. Da mesma maneira, eu necessito ter um Vritti da minha natureza verdadeira. Isso é chamado em sânscrito de Brahmakara Vritti. So, this Brahmakara Vritti is already within us and it is inherent and it is in dormant state. Ele já está dentro de nós em um estado dormente. It needs to be awakened. Precisa ser desperto. The pot knowledge is gone within because it is awakened. The pot vritti is awakened. I know the existence of the pot. Um Vritti de um jarro é despertado, então eu conheço a existência do jarro. Similarly, about this pure consciousness, a special vritti arises that is called as Brahmakara Vritti. It is in dormant state now. A pura consciência também precisa desse Vritti especial chamado Brahmakara Vritti, que agora está no estado dormente. When it is awakened, one knows oneself completely as pure consciousness. Quando ele está desperto, a pessoa conhece a si mesma completamente no estado de pura consciência. Awakening of this Brahmakara Vritti within is all about spiritual life.
A vida espiritual despertar esse Brahmakara Vritti dentro de nós, isso é a vida espiritual. The purpose of all our spiritual practice is to awaken this dormant Brahmakara Vritti. O propósito das práticas espirituais é despertar isso em nós. So how to awaken this Brahmakara Vritti? By reflecting on the subjective side of I. Como alcançamos esse conhecimento? Refletindo a respeito do lado subjetivo do nosso eu. And by dissociating I with all that is objective. E tentar dissociar o nosso eu de tudo aquilo que é objetivo em natureza. So, two things go around. One is disassociating on the objective side and contemplating on the subjective side. Duas coisas seguem juntas. Uma é dissociar do nosso lado objetivo e contemplar o nosso lado subjetivo. So, the purpose of this Atmabodha text is to point out all that is objective to the objective nature of the I. To point out that the objective nature of I. O propósito The purpose of this Atmabodha text is to point out the objective side of the I, what are all it is. O propósito dessa escritura Atmabodha é apontar o lado objetivo do eu. And also to list out all the characteristics of the subjective nature of I. E também listar todas as características do lado subjetivo do eu. To point out what is objective and what is subjective. Ou seja, apontar aquilo que é objetivo e subjetivo. In one way we can say our objective of knowledge is very subject itself. Okay. The objective of our knowledge is the study of the subject itself. O objetivo do nosso conhecimento é o estudo do sujeito. So what we need today is the subjective knowledge. O que nós precisamos é o conhecimento subjetivo. We need a knowledge for which the object is subject. Nós precisamos de um conhecimento para o qual o objetivo é o subjetivo. Okay. This knowledge about self. O conhecimento do ser. I become my own study. It is called as swadhyaya, studying oneself. Eu mesmo torno-me meu próprio estudo. Então, isso é um swadhyaya a respeito do eu. So, Sri Shankaracharya gave a very apt title called as Atmabodha. Shankaracharya deu um título muito apropriado para esse texto, Atmabodha. Because Atma refers to the Swarupa Gnana, the nature of one's essence. Porque Atma se refere à natureza da nossa essência verdadeira. While the Bodha represents the Vritti Gnana of the Atman, means the consciousness of the Atman. Enquanto Bodha significa a consciência do Atman. See, it's very difficult to translate into English many of these Sanskrit terms. But Vritti Gnana of the Atman is to be found. É necessário encontrar o Vritti Gnana do Atman. Just like the pot consciousness is there, chair consciousness is there, likewise a Vritti is found, a thought is found of the self. Assim como o Vritti de uma poltrona está lá, é formado na nossa mente um Vritti do ser. Atmabodha is Atma Vishayaka Janya Gnanam. We need a knowledge, we need a Vritti about pure consciousness. Nós necessitamos de um conhecimento, de um Vritti a respeito da consciência pura. We already are the pure consciousness. Nós já somos essa consciência pura. So, but Atmabodha we all do not have. Mas nós não temos esse conhecimento. Atmabodha needs to be, this Brahmakara Vritti needs to be awakened by effort. Esse Brahmakara Vritti precisa ser desperto através do esforço. So, the purpose of this Atmabodha text is to help us in this direction. Esse texto, o Atmabodha, tem a finalidade de nos ajudar nessa direção. A knowledge for which Atman is the subject matter. É um conhecimento em que o Atman é o assunto principal. So, with this as the basic background, we can continue studying verse by verse of this text from next week onwards. Tendo esse background que nós estudamos, nós podemos começar então a estudar o texto Atmabodha verso por verso. Nós vamos fazer isso na próxima palestra. So, with this, I conclude today's talk. Possam Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito.
Se ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikaksha Sarvajneshwaro Hari Tasmin Dushte Jagat Dushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.